E aí, voltando na questão da medida protetiva. Então, o momento é o momento em que essa mulher sente que ela precisa do que a lei concede como medida protetiva. As que nós mais conhecemos, né, que são as mais solicitadas pelas mulheres, é a medida de não aproximação. Então, o indivíduo tem o dever de ficar, não pode se aproximar, né? Tem que ficar afastado até 300 metros dessa vítima. E Aham. o não contato. Então, ele também não pode fazer nenhum tipo de contato por telefone, por redes sociais, por mensagem. E aí tem outras, por exemplo, a restrição de porte de arma, quando é um autor que tem o porte, né? Legalmente falando. Sim, Porque aqui não tem, na verdade, se ele está usando uma arma, ele já está praticando outro crime aí. sim, É, e hoje em dia tem a possibilidade de separação dentro da medida protetiva também, que é uma situação que está sendo adaptada toda a justiça para isso, mas as mais comuns, como eu disse, né? Porque sim. tem, por exemplo, proibição de visitar os filhos, mas as mais comuns, então é a mulher analisar que se ela realmente precisa que esse homem não se aproxime dela, que esse homem não faça nenhum tipo de contato com ela. Então é uma análise muito pessoal. Se ela Aham. entender que ela está em risco, que ele não para de perturbar, de ameaçar, de causar transtorno ou de praticar outros tipos de violência contra ela, física, né? Aí é o momento de solicitar a medida protetiva. Entendi. E como que funciona o O processo? Ela procedimento é o vai na seguinte: delegacia, ela dá o seu é importante. depoimento? O processo é assim. A mulher, aqui em Minas, né? Porque a gente também não pode falar o procedimento para todo o Brasil, porque nós não conhecemos como funciona em outros estados. Mas aqui em Minas, a mulher registra o boletim de ocorrência, que ela pode registrar em alguma companhia da Polícia Militar, em algum posto da Polícia Militar, ou lá na própria delegacia. E aí é feita a oitiva dessa mulher. Aqui os juízes não aceitam medida protetiva se não tiver ao menos a oitiva. E em alguns casos, por exemplo, ele ameaçou, o ideal é que a mulher leve também as provas da ameaça, se elas forem para algum meio físico de se comprovar, né? Por exemplo, Aham, ele fez uma ligação, você pode printar demonstrando que pelo menos houve a ligação, né? Claro que não vai ter o teor da conversa se for uma ligação. aham. Mas hoje, por exemplo, o contato é muito feito pelo WhatsApp. Então, a mulher pode printar as telas de WhatsApp para poder demonstrar. Então, é importante já ir munida dessas provas, porque isso vão ser os elementos que o juiz vai ter para deferir essa medida ou não, porque a medida também pode não ser deferida, Sim, dependendo, né, da situação, se o juiz analisar que não está muito bem explicado ali. Então, ela vai ser ouvida, nós vamos juntar o que for possível, porque também a situação da medida protetiva é que ela tem que ser, ela é um procedimento urgente. Então, sim, tudo tem que ser feito com muita agilidade. Lá na nossa delegacia, a gente prima por ouvir as vítimas sempre que possível no mesmo dia, mas em razão muitas vezes de efetiva a gente não consegue, então a gente às vezes agenda para ela retornar num outro dia, mas no mesmo dia que ela é ouvida, a gente encaminha o requerimento de medida protetiva para o juiz, para poder agilizar esse procedimento, para que isso seja concedido logo. E aí o juiz lá vai analisar e vai deferir a medida, intimando essa mulher da concessão, ou seja, para ela ficar ciente de que aquele autor, né, o companheiro, o ex-marido, e não pode mais se aproximar, ou não pode fazer mais algum tipo de contato, ou qualquer outra das aham, medidas, ele também vai ser intimado disso, porque a gente tem um crime decorrente do não cumprimento dessa medida, que ele só existe se esse homem estiver ciente formalmente falando. sim, Então, naturalmente. vai um oficial de justiça e comunica a ele: olha, você não pode chegar perto dela, né? Até 300 metros você não pode se aproximar dela, não pode fazer nenhum tipo de contato. Então, ele, né, cientifica de que ele sabe disso, e a partir do momento em que ele descumpre, ele pode ser preso, né, em flagrante pelo descumprimento da medida, ou o juiz pode decretar a prisão preventiva dele pelo descumprimento.
Entendi. E o que a mulher pode fazer para se proteger se ele não respeitar a medida? Ela liga para a polícia imediatamente? Ela aciona algum outro órgão responsável? Como que funciona se ela vê que o autor não está respeitando a medida protetiva que foi deferida pelo juiz? Um dos caminhos é, por exemplo, o homem está lá na porta ameaçando, querendo entrar, ou, né, ou entrou na casa, aí ela pode acionar a polícia militar. Estamos falando de Minas, né? Mas acredito que todo lugar vai ser assim. Ela pode acionar a polícia militar e o policial militar que for até o local e encontrá-lo pode efetuar a prisão em flagrante dele lá. Uhum, Agora vamos pensar uma situação que ele vai ou que ele faz o contato, mas que não é possível prendê-lo em flagrante porque ele evade. Aí ela tem que procurar a nossa delegacia para informar do descumprimento dessa medida. E aí nós vamos instaurar um novo inquérito pelo descumprimento da medida e o juiz vai tomar conhecimento disso para, se for o caso, ele decretar a prisão preventiva.